Poucas pessoas acreditam no que estou prestes a dizer, mas quem escutar até o fim verá a mudança acontecendo. Você já sentiu que, por mais que tente, algo sempre bloqueia seu avanço? Que parece que algumas pessoas recebem bênçãos sem esforço enquanto você luta e nada acontece? Eu também já me senti assim, mas hoje quero revelar algo que poucos sabem, um princípio que pode destravar o fluxo da abundância na sua vida. Muitas pessoas passam a vida esperando um milagre, sem perceber que a resposta já está ao alcance. O problema, elas não enxergam as chaves que Deus colocou no caminho. O que vou te mostrar agora não é apenas mais uma mensagem motivacional, mas um entendimento profundo sobre como as promessas se cumprem. Isso não é sobre sorte, destino ou acaso, é sobre um segredo espiritual que transforma realidades. Se você sente que chegou a hora da sua virada, preste atenção. O que vou compartilhar pode ser exatamente o que faltava para você sair da escassez e entrar em um tempo de colheita. Mas só quem estiver disposto a ouvir e agir verá essa mudança acontecer. Você está pronto? Porque a abundância está prestes a ser liberada. Há momentos em que a vida parece uma sequência de coincidências estranhas. Mas será que são meras casualidades? Nem sempre. Quando algo inesperado acontece repetidamente, quando uma porta se fecha para outra se abrir, logo adiante, quando uma palavra dita por alguém ressoa exatamente com aquilo que você precisava ouvir, isso não é acaso, são sinais. Deus não age com confusão. Ele guia através de mensagens sutis e diretas, esperando que seus filhos estejam atentos. Quem ignora esses sinais pode acabar se desviando do caminho preparado, mas quem os percebe e age sobre eles encontra direção e propósito. Imagine alguém que há meses busca uma resposta sobre seu futuro profissional. De repente, em um dia comum, encontra um artigo, uma conversa ou até um vídeo que fala exatamente sobre o dilema, o que enfrenta. Isso não é uma coincidência, é um chamado para enxergar além do óbvio. E o problema? Muitas vezes as pessoas pedem sinais, mas não prestam atenção quando eles vêm. Ou pior, desconfiam, hesitam, resistem. Mas Deus não brinca de dar pistas. Quando Ele sinaliza algo, a resposta está ali. Basta ter fé para seguir adiante. Então, se ultimamente você tem visto padrões se repetirem, mensagens surgirem do nada ou pessoas falarem coisas que tocam exatamente na sua necessidade, pare, observe. Deus está tentando dizer algo. Às vezes, Ele sussurra através da intuição. Outras vezes, Ele grita através das circunstâncias. Mas seja qual for o volume da mensagem, ignorá-la só prolonga a espera pelo que já está preparado. E falando em espera, será que Ele já ouviu todas as orações feitas? Nenhuma oração sincera se perde. Cada súplica, cada palavra dita em meio às lágrimas ou no silêncio do coração foi registrada. Deus não ignora pedidos. Ele responde no tempo certo. Mas aqui está o detalhe, o tempo dele nem sempre é o nosso. Muitas pessoas oram e esperam respostas imediatas, como se Deus fosse um entregador celestial. Só que ele trabalha de forma estratégica, preparando o cenário ideal para que a resposta não apenas chegue, mas também seja plenamente aproveitada. Às vezes ele diz sim, às vezes não, e em outras, espere, ainda não é hora. Já aconteceu de você orar por algo, não receber resposta e, tempos depois, perceber que foi melhor assim? Quantas vezes pedimos coisas que, se tivessem acontecido na hora que queríamos, nos levariam para um caminho ruim? Deus ouve, mas também protege. A espera não é castigo, é preparo. Se uma porta não abriu quando você bateu, talvez fosse porque do outro lado não havia nada que servisse para você. Mas agora, o tempo da resposta chegou. As coisas estão se movimentando e aquilo que parecia impossível começa a dar sinais de vida.
Se você tem sentido uma inquietação, como se algo estivesse prestes a acontecer, é porque a resposta está a caminho. Mas atenção, receber a resposta não significa que tudo será fácil. Muitas vezes, a bênção vem disfarçada de desafio, e é aí que entra a verdadeira prova de fé. Deus nunca abandona, mas testa aqueles que se preparam para grandes conquistas. Está pronto para essa etapa? Porque a próxima fase exige confiança total. Ninguém cresce na comodidade. As dificuldades que você enfrentou não foram castigos, mas testes para fortalecer sua fé. Deus permite certas lutas porque sabe que sem resistência não há crescimento. É como um atleta que precisa treinar sob pressão para ganhar força. Se a sua fé não fosse provada, como poderia se tornar inabalável? Quando tudo parecia desmoronar, quando as portas se fecharam e as respostas demoraram, ele estava observando sua reação. Desistir ou confiar, reclamar ou perseverar. As escolhas feitas nesses momentos definem quem está pronto para receber grandes bênçãos. Pense em José, na Bíblia. Ele teve sonhos grandiosos, mas antes de vê-los realizados, passou anos sendo vendido como escravo, preso injustamente e esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo. Qualquer um no lugar dele teria pensado que Deus o abandonou. Mas, na verdade, cada provação estava moldando seu caráter e preparando o caminho para que ele chegasse ao governo do Egito. O que parecia atraso era, na verdade, um alinhamento divino. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. O que parece resistência pode ser apenas Deus te fortalecendo para algo maior. Então, não confunda provação com rejeição. O silêncio de Deus não significa ausência, mas estratégia. Ele não perdeu o controle nem se esqueceu das promessas feitas a você. E quando a provação termina, algo incrível acontece. Deus começa a abrir caminhos onde antes só existiam barreiras. Aquilo que antes parecia um beco sem saída, de repente se transforma em uma nova estrada. Mas será que você está pronto para enxergar esse novo caminho? Quando todas as opções humanas se esgotam, é aí que Deus age. O que parecia um bloqueio intransponível, uma barreira sem saída, pode ser exatamente o cenário que ele escolheu para demonstrar seu poder. Quantas vezes na Bíblia vemos histórias de pessoas cercadas por problemas sem solução aparente? O mar à frente, o exército inimigo atrás e nenhuma rota de fuga. Mas Deus não trabalha dentro da lógica humana. Ele abre caminhos onde antes só havia impossibilidades. O mar se abriu para Moisés. Os muros de Jericó caíram para Josué. E se Deus fez isso antes, por que não faria agora? Muitas vezes, a grande questão não é se Deus pode abrir o caminho, mas se você está pronto para atravessá-lo. Porque, sejamos honestos, às vezes é mais confortável reclamar da dificuldade do que dar um passo de fé. Imagine alguém que ora por uma oportunidade, mas quando ela chega, hesita. Será que é isso mesmo? Será que estou pronto? Essa dúvida paralisa mais do que qualquer obstáculo. Deus age, mas espera que você se mova. Caminhos se abrem, mas é necessário coragem para atravessar. Afinal, Pedro só andou sobre as águas porque teve ousadia para sair do barco. Então, se portas começaram a se destravar, se sinais apontam para novas direções, não ignore. Deus não dá passos errados. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. O próximo movimento está nas suas mãos. E quando um caminho se abre, geralmente é porque uma porta está prestes a ser destrancada. Você consegue sentir isso? A bênção está mais perto do que parece. Quando Deus decide agir, nada pode impedir. Muitas vezes, a espera foi longa, cheia de frustrações e momentos em que parecia que nada aconteceria. Mas é justamente quando tudo parece estagnado que ele surpreende. Portas que antes estavam trancadas começam a se abrir de maneira inesperada. Convites chegam,
oportunidades surgem, caminhos que pareciam fechados se tornam acessíveis. Mas há um detalhe crucial. A porta pode se abrir, mas cabe a você ter fé suficiente para atravessá-la. Deus prepara, mas a decisão de avançar é sua. E aqui entra um ponto essencial. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada significa rejeição. Discernir é fundamental. Às vezes, uma oportunidade parece perfeita, mas leva para um caminho de desvio. Outras vezes, algo que parece pequeno e sem importância esconde uma grande bênção. Lembra de Davi? Quando ele foi chamado para levar comida aos seus irmãos, ninguém imaginava que aquele simples ato o colocaria diante de Golias e o levaria ao reinado. Pequenas portas podem esconder grandes destinos. Portanto, fique atento. Sinais estão surgindo. Pessoas certas estão se aproximando. Conexões improváveis estão acontecendo. Isso não é coincidência, é Deus movendo as peças. Mas e a chave para essas portas? Muitas pessoas esperam que Deus simplesmente faça tudo, mas há um princípio espiritual que poucos compreendem. Certas bênçãos só são destravadas com a atitude correta. E a pergunta é, será que você já tem a chave do milagre? Milagres não acontecem por acaso. Deus tem o poder de agir instantaneamente, mas muitas vezes Ele escolhe trabalhar por meio de princípios espirituais que ativam suas promessas. E um desses princípios é a obediência. Muitos pedem milagres, mas poucos estão dispostos a seguir a direção divina. A chave que abre as portas não é apenas orar e esperar, mas agir conforme a vontade de Deus. Lembra-se de Naamã. Ele queria a cura da lepra, mas quase perdeu o milagre porque achou simples demais se banhar no Rio Jordão. Às vezes, a resposta está em algo aparentemente pequeno, mas requer humildade e fé para ser colocado em prática. E qual pode ser a sua chave? Pode ser um passo de fé, como perdoar alguém, abandonar um hábito nocivo ou simplesmente confiar quando tudo parece incerto. Pedro só viu o milagre da pesca abundante depois de lançar as redes, mesmo após uma noite inteira sem pegar nada. A viúva de Sarepta só recebeu provisão após entregar seu último pão ao profeta. O padrão é sempre o mesmo. Um ato de fé desbloqueia uma bênção maior. O problema é que muitos esperam ver para depois acreditar, mas no reino de Deus é o contrário. Primeiro crê, depois vê. Então, antes de questionar por que certas portas ainda não se abriram, pergunte-se, será que você já usou a chave certa? Às vezes, o que falta não é mais oração, mas uma atitude específica que mostra a Deus que você está pronto para o que vem a seguir, porque Ele já conhece cada lágrima derramada, cada noite de angústia. E não pense que esses momentos foram em vão. Nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos de Deus. Cada noite em claro, cada oração que parecia não ter resposta, cada suspiro de angústia, tudo foi visto, tudo foi registrado. Muitas vezes, no silêncio da dor, vem a sensação de que ninguém entende, ninguém se importa. Mas Deus se importa. Ele não apenas vê, Ele sente. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Ele sabia que o milagre da ressurreição aconteceria, mas ainda assim se comoveu com a dor daqueles que amava. Isso mostra que Deus não ignora o sofrimento de seus filhos, mesmo quando tem algo grandioso preparado. Quantas vezes alguém já escondeu o que sente por medo de parecer fraco? Mas Deus não julga sua dor. Pelo contrário, Ele usa até as lágrimas como parte do processo de transformação. Davi escreveu salmos em que despejava toda a sua angústia diante de Deus, e é exatamente isso que devemos fazer: derramar o coração diante dele, sem máscaras, sem reservas. A diferença entre quem afunda na dor e quem é restaurado está na direção que dá às suas emoções. Quem leva a Deus encontra conforto. Quem tenta resolver sozinho só se sobrecarrega ainda mais. Mas aqui está a boa notícia.
Deus não apenas vê as lágrimas, Ele as usa para preparar um novo tempo. Se até agora foi um período de dor, saiba que isso não define seu destino. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo da tristeza tem um fim e um novo ciclo começa. E mais do que restaurar o que foi quebrado, Deus também traz algo essencial: proteção. Porque enquanto muitos achavam que você estava sozinho, havia uma força invisível te sustentando. Se você soubesse de tudo que Deus já livrou você, nem dormiria de preocupação. Há batalhas que Ele venceu antes mesmo de você perceber que estavam acontecendo. Acidentes evitados, conexões que foram cortadas para seu próprio bem, portas fechadas que na verdade eram armadilhas disfarçadas. Deus não apenas abençoa, Ele protege. Mas o problema é que muitas vezes, quando algo não sai como esperado, a primeira reação é questionar: por que isso aconteceu comigo? E se, na verdade, isso aconteceu por você? Se fosse Deus desviando o caminho para evitar um desastre lá na frente? Lembra de Daniel na cova dos leões? Deus não impediu que ele fosse jogado lá, mas fechou a boca dos leões. Nem sempre a proteção divina significa evitar a luta, mas sim garantir que você sairá dela ileso. E isso tem acontecido mais vezes do que você imagina. Aquela pessoa que desapareceu da sua vida de repente, talvez fosse um livramento. Aquela oportunidade que parecia perfeita, mas não deu certo. Talvez fosse Deus te guardando de um grande erro. E proteção divina não é sempre visível, mas é constante. E quando você se sente cercado, sem saída, saiba disto: há mais batalhas vencidas no invisível do que você pode contar. Você não anda sozinho. Deus envia anjos, usa pessoas, muda situações e te preserva mesmo nos piores momentos. O problema é que muitos esquecem que essa proteção existe e começam a agir por conta própria. Mas a fé sem obras é morta. E confiar na proteção divina não significa ficar parado. Significa agir sabendo que há uma força maior te respaldando. E se Deus está sustentando, talvez seja a hora de sair da passividade e entrar em movimento. Fé não é só acreditar, é agir. Muitos dizem confiar em Deus, mas vivem esperando que tudo aconteça sem nenhum movimento. Deus abre portas, mas não carrega ninguém no colo até elas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram que se mover para ver milagres acontecerem. Moisés teve que levantar o cajado para o mar se abrir. Pedro teve que sair do barco para andar sobre as águas. A mulher do fluxo de sangue teve que se arriscar no meio da multidão para tocar em Jesus. Em todos os casos, a fé foi acompanhada de uma ação concreta. Agora pense, o que você tem feito além de orar? Pedir é essencial, mas agir de acordo com o que se espera é o que materializa a resposta. Se alguém ora por um emprego, precisa estar enviando currículos. Se deseja restauração familiar, precisa dar os primeiros passos para o diálogo. Se sonha em empreender, precisa buscar conhecimento e dar os passos iniciais. Deus age, mas Ele honra quem se posiciona. Não dá para esperar uma colheita sem plantar nada antes, e muitas vezes a falta de ação não é por falta de fé, mas por medo. O medo paralisa mais sonhos do que o fracasso. A dúvida faz com que muitos fiquem esperando um sinal ainda mais claro, uma garantia de que tudo vai dar certo antes de se moverem. Mas a verdade é que a maior confirmação que Deus pode te dar já foi dada. Se Ele colocou o desejo no seu coração e alinhou as circunstâncias, é hora de avançar. Porque quando você dá o primeiro passo, Ele cuida dos próximos. E mais do que isso, Ele não apenas responde de forma simples, Ele responde com abundância. Deus não dá migalhas, Ele dá em abundância. Mas muitas vezes as pessoas se limitam a pedir apenas o suficiente para sobreviver, quando Deus deseja entregar muito mais.
Jesus não multiplicou os pães e os peixes apenas para alimentar a multidão naquele dia. Ele fez sobrar cestos cheios. Quando Pedro lançou as redes, a pesca foi tão grande que os barcos quase afundaram. O que isso ensina? Que Deus não abençoa pela metade, mas conforme a capacidade de cada um de administrar. Se você deseja receber mais, precisa estar pronto para lidar com o que virá. A abundância divina não se limita a dinheiro, mas se estende a paz, sabedoria, saúde, conexões certas e oportunidades. O problema é que muitos querem receber, mas não estão preparados para gerir o que pedem. Quantas pessoas ganham algo grande, mas perdem por não saberem administrar? Por isso, a preparação é essencial. Deus derrama bênçãos, mas espera que seus filhos tenham maturidade para não desperdiçá-las. Se você quer uma colheita abundante, precisa estar pronto para cuidar do campo. E quando a abundância chega, ela não vem apenas para você. Deus não abençoa apenas para satisfazer desejos individuais, mas para que você seja um canal de transformação na vida de outras pessoas. Porque quem recebe muito deve impactar muito. Afinal, se Deus te entrega grandes bênçãos, é porque há um propósito ainda maior por trás delas. A bênção que Deus derrama sobre sua vida não é só para você. Quem entende isso vive em um nível totalmente diferente. Muitos pedem prosperidade, oportunidades, cura, mas esquecem de perguntar para quê? Deus não trabalha com desperdício e tudo o que Ele dá tem um propósito. José não se tornou governador do Egito apenas para viver no luxo, mas para salvar sua família e uma nação inteira da fome. Ester não chegou ao palácio só para desfrutar da realeza, mas para interceder por seu povo. O que Deus está te dando tem um porquê maior do que você imagina. E aqui está o segredo. Quando você entende que a bênção não é só sua, ela se multiplica. Pessoas que usam o que recebem para abençoar outros veem portas se abrirem de formas surpreendentes. Se você deseja que Deus te confie mais, comece a perguntar como pode ser útil no reino. Tem talento para ensinar? Compartilhe conhecimento. Tem recursos financeiros? Ajude quem precisa. Tem influência? Use-a para levantar outras pessoas. Quando você se torna um canal de bênçãos, Deus faz fluir cada vez mais através de você. Muitas batalhas que você enfrentou não eram só sobre você, mas sobre o impacto que sua vida terá em outras pessoas. O inimigo não ataca qualquer um. Ele persegue aqueles que têm um propósito poderoso para cumprir. E se a sua luta tem sido grande, talvez seja porque a bênção que vem depois dela é ainda maior. Se a luta tem sido intensa, é porque a bênção que vem depois dela é grandiosa. Nenhum ataque acontece sem motivo. Quando alguém decide caminhar na direção de Deus, obstáculos surgem. Isso não é coincidência, é resistência espiritual. O inimigo não se incomoda com quem está acomodado, mas tenta impedir aqueles que têm um propósito poderoso para cumprir. Quanto maior a promessa, maior a guerra. Mas aqui está a verdade que muitos esquecem. Nenhuma batalha travada no nome de Deus é perdida. Davi enfrentou Golias, mas antes disso, enfrentou ursos e leões no campo. Cada luta que ele venceu foi um treinamento para algo maior. O que você tem enfrentado agora pode ser apenas um preparo para algo gigantesco que está por vir. Desistir no meio da batalha é perder a chance de ver a vitória. As dificuldades, as provações, as decepções, tudo isso pode estar te fortalecendo para carregar a bênção sem deixar que ela se transforme em peso. Deus não entrega algo grande para quem ainda não aprendeu a lutar pelo que é seu. A verdadeira força não vem do esforço humano, mas do Espírito Santo. Muitos tentam carregar o peso da vida sozinhos e acabam exaustos, desanimados, prontos para desistir. Mas Deus nunca planejou que você enfrentasse tudo sem auxílio. O Espírito Santo é o Consolador, o guia.
aquele que dá discernimento e renova as forças quando tudo parece difícil. Quando você se sente sem direção, sem energia, sem esperança, é Ele que te levanta. Não é à toa que Jesus disse que era necessário que Ele fosse para que o Espírito Santo viesse e estivesse sempre presente. Já percebeu como algumas pessoas passam por provações imensas e ainda assim mantêm a paz? Não é porque são mais fortes do que as outras, mas porque aprenderam a depender do Espírito Santo. Ele ensina, direciona, fortalece e até mesmo intercede quando já não há palavras para orar. Quem aprende a confiar nele nunca está sozinho, mas muitos deixam essa fonte de poder de lado e tentam resolver tudo sozinhos, quando a resposta sempre esteve disponível. O segredo da resistência espiritual não está na força humana, mas na entrega total a Deus. E quando você se apoia no Espírito Santo, algo incrível acontece. Você começa a enxergar as coisas de forma diferente. O que antes parecia um fim se torna um recomeço. O que antes parecia uma perda se revela uma preparação para algo maior. E essa mudança de visão é essencial, porque estamos entrando em um tempo onde Deus não apenas fortalece, mas restitui tudo o que foi tirado. E essa restituição não será pequena. Tudo o que parecia perdido será restaurado com ainda mais favor. Deus não apenas devolve o que foi tirado, Ele restitui em dobro, em abundância, de uma forma que ninguém poderia prever. Jó perdeu tudo, bens, saúde, família, mas no final Deus restaurou sua vida e lhe deu em dobro tudo o que havia sido levado. E esse princípio continua valendo. Quando o inimigo tenta roubar algo, Deus usa essa situação para transformar perda em testemunho. Mas a grande questão é, você está preparado para receber essa restituição? Muitas vezes, as pessoas carregam tanto a dor da perda que não percebem quando Deus começa a devolver. Ainda vivem presas ao passado, às frustrações, às lembranças de quando tudo deu errado. Mas a restituição exige um coração aberto para o novo. O que foi tirado não define seu futuro. Se algo saiu da sua vida, é porque Deus tem algo melhor para colocar no lugar. E quando Ele restitui, não é apenas para compensar, mas para superar todas as expectativas. Portanto, se há algo que você perdeu, espere. O tempo da restituição chegou. O que antes parecia esquecido agora começa a tomar forma novamente. Mas essa é a hora de tomar uma decisão, porque restituição não significa apenas receber, significa agir. Quando Deus move algo em sua vida, você precisa estar disposto a se levantar e caminhar em direção ao que Ele preparou. E essa decisão é crucial. Chega um momento em que não dá mais para ficar em cima do muro. Fé exige ação, e Deus já preparou tudo, mas cabe a você decidir se vai avançar ou continuar no mesmo lugar. Muitos ficam paralisados pela dúvida, pelo medo do desconhecido, esperando uma confirmação ainda mais clara. Mas a verdade é que, se Deus já te deu os sinais, já abriu os caminhos e já colocou a oportunidade diante de você, o que falta é a sua decisão. O que determina se alguém entra na terra prometida ou fica vagando no deserto não é Deus, mas a escolha de confiar e seguir adiante. Lembra de Pedro? Ele teve que decidir se sairia do barco ou não. Lembra de Abraão? Ele precisou deixar sua terra sem nem saber exatamente para onde Deus o estava levando. Grandes promessas exigem grandes passos de fé. O problema é que muitos querem garantias antes de agir, mas fé não é sobre ver primeiro, é sobre confiar antes. Quem passa a vida esperando um momento perfeito acaba perdendo as oportunidades que Deus já colocou no caminho. Não há mais tempo para hesitação. Se você sente que está diante de algo grande, mas ainda tem medo de dar o passo, entenda. Deus não traz ninguém até aqui para abandonar no meio do caminho. A decisão está nas suas mãos.
E o mais incrível, o tempo da espera terminou. O que estava retido começa a se manifestar, e aquilo que parecia distante se torna realidade. O momento de agir é agora. Agora é a hora. Aquilo que parecia distante, preso no tempo, começa a se manifestar. Deus não trabalha com atrasos, Ele trabalha com o tempo certo, e esse tempo chegou. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As promessas que pareciam esquecidas começam a se cumprir. Mas aqui está o segredo. Quem não estiver preparado para reconhecer o momento pode perder a oportunidade de viver aquilo que esperou por tanto tempo. A colheita chegou, mas apenas quem estiver pronto para agir verá os frutos. Pense na história de Ana. Ela orou por um filho durante anos, chorou, esperou, mas quando o tempo de Deus chegou, nada pôde impedir. O mesmo aconteceu com José. Os anos de espera terminaram quando o faraó o chamou e de um dia para o outro, ele saiu da prisão para o trono. Deus acelera processos quando chega o momento certo. E se você tem sentido no seu coração que algo grande está prestes a acontecer, não ignore. Porque quando Deus decide mover, Ele faz de maneira rápida, poderosa e definitiva. O que fazer? Agora, posicionar-se. Se Deus está destravando caminhos, a única coisa que pode impedir alguém de viver a promessa é a falta de ação. Não é hora de duvidar, hesitar ou olhar para trás. O que você tanto esperou agora se aproxima e a única pergunta que resta é: você está pronto para receber? Porque este é o tempo de ver a promessa se tornar realidade. Agora que você conhece essas verdades, a pergunta é: o que vai fazer com elas? Porque saber não é o suficiente, é preciso agir. Deus já está movendo as peças, mas será que você está disposto a dar o próximo passo? Ou vai continuar esperando que tudo simplesmente aconteça sem que você se mova? Grandes mudanças exigem decisões firmes, e hoje pode ser o dia em que sua vida começa a transformar de verdade. Se essa mensagem falou com você, quero que me conte nos comentários. Qual foi a parte que mais tocou o seu coração? O que você vai começar a fazer a partir de agora para sair da espera e entrar na ação? Eu leio cada comentário, porque sei que esse é o momento em que muitos terão um despertar. Não deixe essa oportunidade passar. E se você quer continuar recebendo ensinamentos que podem mudar sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deus tem muito mais para revelar e eu quero te ajudar a enxergar cada um desses sinais. Não perca o que está por vir. Sua transformação pode estar a um clique de distância.